O que eu aprendi com esse louco chamado Don Quixote de La Mancha, né? Eu aprendi então que a gente deveria sonhar mais, né? A gente permitir a sonhar mais, buscar atrás dessas coisas e que não importa se as pessoas acham que é loucura, o seu sonho, os seus objetivos, a gente tem que dar mais chance pra gente mesmo e que não deveríamos desistir tão fácil, né? E que a gente precisa ter mais essa coragem que esse cavaleiro da triste figura teve e começar a arriscar mais na nossa vida, né? E uma das coisas que as pessoas mais se arrependem quando elas encaram a morte é a de não ter tentado tanto, né? Tem muita coisa que as pessoas deixaram de tentar, então elas, em vez de se arrepender do que fizeram, na verdade eles se arrependem do que não fizeram. Então, pensa que o seu sonho, né? Algum sonho que você teve, você deixar de fazer isso, né? Deixar de ir atrás, você está deixando de lado uma possibilidade. E eu acho que isso é muito prejudicial, né? Porque depois você fica pensando assim, ah, por que que eu não tentei aquilo? E você fica se remoendo, e aí daqui a pouco passa 10, 15, 20 anos e você continua, né, pensando ali, putz, devia ter feito isso e não fiz. Então, às vezes é uma coisa mais simples, que você poderia, né, dar pequenos passos em diante do seu sonho. E assim, não importa que sonho seja, né? Às vezes você comenta sobre isso com seus amigos, seus familiares, eles podem, tipo, meio que zombar de você, né? Ah, nossa, coisa, esse sonho aí, não sei, bobo, mas nenhum sonho é bobo. Nosso sonho é uma coisa que a gente quer e que muitas vezes vem do coração, né? Muitas vezes é uma coisa que você tinha lá na infância, onde você se permitia sonhar mais, né? Não sei se você brincava disso, mas você fingia que você era um super-herói, né? E aquilo, toda aquela fantasia na cabeça, é muito o que acontece no livro e é bem interessante. Então, no livro, por exemplo, ele é um fidalgo, né? O Don Quixote, e ele começa a ler muitos livros de cavalaria, e aí ele começa a acreditar que ele mesmo é um cavaleiro, né? Que foi destinado a ser um cavaleiro. Ele começa a viver esse sonho, ele começa a fantasiar. Então, ele não tem um cavalo, né? Ele tem tipo um burro, assim, que não chega. É uma mula, acho que não é um cavalo, mas ele, eu tenho aqui um cavalo. Aí acho que a lança dele não é bem uma lança, né? Aí ele coloca tipo um balde normal e fala que é o elmo, não sei o que. É uma coisa que tipo, é engraçado, mas essa fantasia que ele cria na cabeça dele, tipo, é uma coisa que, claro, não tô falando pra você fazer isso, mas é uma forma da gente olhar o livro não como uma coisa, tipo, totalmente comédia, mas uma coisa que a gente pode tentar trazer mais pra nossa vida, né? Da gente não necessariamente se colocar naquela figura de ser ridicularizado por pessoas, né? Mas eu falo de você pegar o seu sonho e acreditar naquilo, né? Por mais que as pessoas zombem do seu sonho, que é isso, né? Exatamente isso que está acontecendo no livro, mas a gente se expor mais, ir atrás, não ter medo de fazer isso. Eu sei que é fácil, né? Eu falar aqui, você tá ouvindo. Eu sei que é difícil fazer. Eu também tô nessa posição de vou, não vou, né? Tipo, eu fico meio assim, mas é uma coisa assim que. Eu não tô falando pra você ler o livro, mas é uma coisa que eu consegui tirar e eu fiquei, mano, é muito verdade, a gente precisa, né, dar mais garra pros nossos sonhos, no nosso objetivo, dar chance pra isso e tentar ir mais atrás. E eu lembrei de uma coisa que é meio que, tipo, é real, mas assim, não precisa levar ao pé da letra, né? Então, tem uma coisa que falam que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir entre o que é real e o que é imaginário. Então, o que é real, o que acontece de fato, e o que é imaginário é o que passa na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, se você é um atleta, você sabe que você é um atleta. Mas se você ainda não é, você pode, né, colocar na sua cabeça, tipo criar um mindset de que você é sim um atleta e você age como se fosse atleta. E aí seu cérebro não consegue distinguir isso, então você passa a ter atitudes mais parecidas com a de atleta, né? De ter rotinas como um atleta. Na hora que você vai comer, você vai querer fazer uma dieta mais saudável do que o que você fazia antes. E eu acho que isso é muito poderoso e por isso que eu acredito muito nessa coisa de autoafirmação, né? De você falar, ah, eu sou bom nisso, sei lá, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou
bom de jogar bola, eu sou bom nos estudos, eu sou uma pessoa que faz bem o trabalho, né? Eu acho que esse tipo de mensagem, por mais que vai ter muita gente que vai achar isso bobo, né? É uma autoafirmação, eu não tô falando pra você sair falando pra todo mundo, mas eu acho que é importante a gente lembrar disso pra nós mesmos, até porque de crítica existe, né? Todo mundo vai te criticar, e aí não precisa ter mais um, né? Mais um, quero dizer, não precisa você mesmo fazer esse papel de criticar. O mundo já faz isso, as pessoas já fazem isso, então a gente deveria tentar blindar a gente mesmo com essas afirmações, né? Até mesmo para você tentar se proteger um pouco mais sobre as más línguas e também de defender os seus sonhos. E também a gente sabe, né, muito bem que a gente acaba vivendo nesse modo de segurança, né, de não arriscar e tal. Então, por mais que a gente tenha um sonho, a gente meio que tem essa meio que aversão à perda, né, de querer continuar na nossa zona de conforto. E tá tudo bem, né? A gente não tô falando pra você largar tudo e correr atrás dos sonhos, só tô falando pra você dar, né, aos pouquinhos, dando passo por passo. Então, por exemplo, você quer ser um influenciador? Não larga o trabalho para fazer TikTok, YouTube. Não, tipo, faz aos poucos. Começa fazendo vídeo, vai postando, e continua trabalhando, e vai postando. Ah, começou a ter algum fruto? Calma, não espera, continua trabalhando, vê até onde vai, vê se você realmente consegue. E isso vale para tudo, né? Então, você quer, não sei, fazer alguma faculdade? Eu sei que, né, tem gente que trabalha, pega muito ônibus, muito tempo de transporte e não consegue mais alguma coisinha você consegue fazer, né? Aos pouquinhos, não tô falando pra você parar de fazer tudo de importante na vida, de se divertir, de sair no final de semana, mas se você realmente quer, né? Se é realmente seu sonho, eu acho que vale a pena você dando um esforcinho aqui, um esforcinho ali, né? É sempre importante isso. E meio que pra fechar, né? Eu convido você a talvez parar pra refletir um pouco sobre seus sonhos. Não tô falando pra você tentar realizar nem nada, só tô falando porque eu li recentemente esse livro, eu achei muito legal, né? Eu refleti muito sobre essa questão da sátira, mas eu acredito que eu consegui tirar um pouco desse aproveito, né, do livro falar sobre meio que correr atrás dos sonhos, né, assim. Claro que o livro não fala diretamente sobre isso, mas é um livro bem legal, ele é bem rebuscado, tem umas palavras muito difíceis. Eu, por exemplo, na hora de ler, eu lia cada linha, eu tinha que ir procurando dicionário todas as palavras, então para quem não tem costume de ler, como é o caso de muitos brasileiros, acho que vai ser muito difícil, mas eu recomendo muito a leitura. E se esse vídeo de alguma forma conseguiu te dar um empurrãozinho, né? Eu acho que você eu acho que já consegui cumprir uma parte do papel que eu quero ter, né, com essa presença na internet.